A história da Terra se estende por cerca de 4,5 bilhões de anos. É um período tão incrivelmente longo que, para ser sincero, chega a ser difícil até imaginar. Mesmo assim, costumamos entender a evolução do planeta como se fosse uma sequência simples. A imagem que temos é a de um caminho único. Da esfera incandescente e sem vida do início, a Terra teria se transformado em um planeta confortável, pintado de verde e azul, e no final dessa jornada teria surgido o Homo sapiens, ou seja, nós, a humanidade. Mas na realidade, a história da Terra é como um grande drama repleto de reviravoltas repentinas, no qual repetidas vezes catástrofes devastadoras aconteceram e empurraram a biosfera do planeta para a beira da extinção. Olá, pessoal! Claro, quando falamos sobre a evolução da vida na Terra, existem diversas teorias diferentes. Só que dessa vez não vamos abordar aquelas ideias conspiratórias que dizem que a Terra já passou por milhares de destruições e que civilizações avançadas desapareceram repetidamente. Vamos nos concentrar apenas na teoria clássica amplamente aceita, baseada em evidências científicas sólidas, ou seja, nos 5 grandes eventos de extinção em massa que ocorreram no passado. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. Tá na hora de começar o nosso conteúdo de hoje. O que é uma extinção em massa? A vida dos seres vivos, por natureza, é algo extremamente frágil. Isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para cada existência individual. Na prática, nós mesmos testemunhamos essa fragilidade. O ser humano vive em média apenas entre 60 e 80 anos do nascimento até a morte, e isso ainda é considerado um caso relativamente afortunado. Acredita-se que, como espécie biológica, nós existimos há apenas cerca de 300 mil anos. De acordo com a teoria evolutiva moderna, estima-se que o Homo sapiens possa desaparecer dentro de mais uns 2 milhões de anos. E com sorte, talvez se torne o material de origem para uma nova espécie, algo como um super-homem. Segundo o ritmo natural de extinção, chamado taxa de extinção de fundo, cerca de 10% das espécies desapareceram ao longo de 1 milhão de anos, e em 100 milhões de anos, esse número chega a 65%. Nada é permanente, tudo está em constante mudança. Há épocas tranquilas em que o surgimento de novas espécies não impede a sobrevivência das já existentes, e também há períodos em que a velocidade dessa substituição aumenta drasticamente. No entanto, uma extinção em massa não se encaixa nesse padrão normal da evolução. Trata-se de uma mudança de outra ordem, uma verdadeira catástrofe biológica. Na ciência clássica, 5 extinções em massa são oficialmente reconhecidas com base em 2 critérios: escala e velocidade. Normalmente, o limite mínimo para caracterizar uma extinção é o desaparecimento de 75% de todas as espécies. No entanto, quando se trata da velocidade da extinção, existem algumas ambiguidades. Muitas extinções em massa ocorreram dentro de um intervalo de até 2 milhões de anos, mas há exceções, como no caso do Devoniano tardio, que se estendeu gradualmente por dezenas de milhões de anos. A redução da biodiversidade pode ocorrer tanto por um aumento repentino na taxa de extinção, quanto pela diminuição no surgimento de novas espécies. Mesmo assim, nesse caso, os cientistas decidiram adotar apenas a escala da extinção, isso é, pelo menos 75%, independentemente da causa. Agora vamos apresentar as extinções em massa conhecidas como Big Five, as grandes catástrofes biológicas da história da Terra. A extinção em massa do Ordoviciano, ocorrida há cerca de 443 milhões de anos. A extinção em massa do Devoniano, que aconteceu entre aproximadamente 371 e 359 milhões de anos atrás. A extinção em massa do Permiano, a maior de toda a história, ocorrida há cerca de 252 milhões de anos. A extinção em massa do final do Triássico, há cerca de 201 milhões de anos. E a extinção em massa do final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, conhecida como o evento que levou ao desaparecimento dos dinossauros. A datação exata dessas grandes extinções ainda é tema de debate entre os especialistas. As datas apresentadas aqui seguem a escala geológica mais comum, na qual uma margem de erro de cerca de 1 a 1,5 milhão de anos é considerada aceitável.
Agora vamos examinar em mais detalhes cada uma dessas 5 grandes catástrofes da história da vida na Terra. O primeiro reset. A expressão "vamos nos aprofundar" não é apenas uma metáfora para os paleontólogos que estudam a vida antiga. Ela representa literalmente a essência do trabalho desses cientistas, que investigam os vestígios de organismos extintos preservados nas camadas de rocha da Terra. Graças aos fósseis e às marcas deixadas por esses seres, hoje conseguimos conhecer ecossistemas que existiram milhões de anos atrás. Sabes que na época que marca a transição entre o Ordoviciano e o Siluriano, praticamente toda a vida existia dentro d'água. Desse período restaram inúmeros fósseis e vestígios de trilobitas, braquiópodes, moluscos e também de estranhos peixes blindados. Era a verdadeira era de ouro dos trilobitas, e paleontólogos do mundo inteiro dedicaram suas vidas ao estudo desses animais. No entanto, nas camadas de rocha que se depositaram sobre os estratos repletos de trilobitas, sua presença praticamente desaparece, e muitos peixes antigos também somem de forma repentina. A causa disso foi um resfriamento global que atingiu a Terra ao longo de apenas cerca de 1 milhão de anos. Foi a primeira era glacial desde o surgimento da vida no planeta. Mas aqui é importante acrescentar um detalhe essencial. Os vestígios de micro-organismos remontam a cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, e as primeiras algas verdes surgiram por volta de 1 bilhão de anos atrás. Porém, o grande aumento na diversidade de formas de vida começou apenas no Cambriano, cerca de 540 milhões de anos atrás. Foi justamente a partir desse período que o fenômeno das extinções começou a ser registrado. Esse primeiro episódio de glaciação foi provocado pela formação de uma das maiores camadas de gelo da história ao redor do supercontinente Gondwana. Naquele tempo, praticamente todas as terras do planeta estavam concentradas nesse supercontinente, cujo centro ficava próximo à Antártida, enquanto sua extremidade norte se estendia até a região do Equador e áreas próximas. Com uma quantidade imensa de água transformando-se em gelo, estima-se que o nível dos oceanos tenha caído entre 50 e 100 metros. Enormes áreas costeiras emergiram acima da superfície do mar, e a temperatura das águas oceânicas caiu alguns graus. Além disso, as correntes marinhas também mudaram, criando regiões oceânicas pobres em oxigênio. Como resultado, a maior parte dos ecossistemas de águas rasas, onde se concentrava a maior parte da biomassa, desapareceu. Esse período mais intenso de atividade glacial durou no máximo cerca de 1 a 2 milhões de anos. Na escala da história da Terra, esse intervalo é tão curto que pode ser comparado a apenas um segundo dentro de um único dia. E foi nesse instante quase imperceptível que 85% de todas as espécies marinhas desapareceram para sempre. E mesmo as espécies que sobreviveram, como os trilobitas, tiveram sua população reduzida a apenas uma fração do que existia antes. O segundo reset. Quando a enorme camada de gelo do Ordoviciano finalmente se derreteu em apenas cerca de 10 milhões de anos, teve início a famosa Era dos Peixes, que marcou o Siluriano e o Devoniano. Em toda a história da Terra, talvez nunca tenha existido outro período em que tantos peixes tenham preenchido mares e oceanos como nessa época. Mas o que realmente diferencia o Devoniano das eras anteriores não é apenas o florescimento dos peixes blindados, e sim o fato de que a vida, que já dominava completamente os oceanos, começou nesse período a avançar de forma decisiva para o ambiente terrestre. Foi nessa época que surgiram os primeiros ecossistemas florestais, e, acima de tudo, apareceram os primeiros anfíbios. No entanto, mais uma vez algo começou a sair do controle. Uma nova catástrofe biológica teria ocorrido no final do Devoniano, aproximadamente entre 372 e 359 milhões de anos atrás. Dessa vez, a extinção se prolongou por dezenas de milhões de anos e ocorreu em várias ondas sucessivas. A causa desse evento não é tão clara quanto a do anterior, e continua sendo tema de debate entre os cientistas. A hipótese mais aceita aponta para a combinação simultânea de 3 fatores: intensa atividade vulcânica, aquecimento global em escala planetária e falta de oxigênio nos oceanos. Em especial, a escassez de oxigênio foi provocada pela rápida expansão das florestas, que levou enormes quantidades de matéria orgânica a serem levadas para o mar. Dessa vez, os organismos mais atingidos foram os corais.
Com a escassez de água limpa e oxigênio, os corais foram praticamente levados à extinção. No final do Devoniano, os corais, que antes dominavam os recifes tropicais, haviam se reduzido a meros vestígios do que já foram. Como resultado, cerca de 75% de todas as espécies marinhas desapareceram. Paradoxalmente, foi justamente essa extinção que acabou acelerando o desenvolvimento da vida em terra firme. A natureza não tolera o vazio. Assim, no palco que antes era dominado por peixes e corais, surgiram novos protagonistas, os vertebrados terrestres. O terceiro reset. Essa extinção foi tão devastadora que os especialistas chegaram a dar a ela um nome especial, a Grande Extinção. E não é difícil entender o motivo. No final do Permiano, cerca de 252 milhões de anos atrás, aproximadamente 90% de todas as espécies vivas desapareceram, tanto nos oceanos quanto em terra firme. Em outras palavras, a Terra perdeu a maior parte de sua biosfera e a vida foi forçada a recomeçar, quase como se tudo estivesse voltando a uma página em branco. A geografia da Terra de cerca de 250 milhões de anos era completamente diferente, tanto da do Ordoviciano quanto da atual. No lugar do antigo continente Gondwana, que existia no início do Paleozoico, havia se formado um novo supercontinente, a Pangeia. Nesse imenso bloco continental estavam reunidas praticamente todas as massas de terra que mais tarde se tornariam África, Eurásia, Américas e outros continentes. O clima tornou-se muito mais seco e assumiu um caráter fortemente continental, com verões extremamente quentes e invernos rigorosamente frios. 2/3 das terras eram cobertos por desertos, cuja extensão superava em muito a do maior deserto atual, o Saara. Só isso já significava uma competição brutal pela sobrevivência para praticamente todas as formas de vida. No entanto, o principal fator que levou à morte a esmagadora maioria dos organismos foram os gigantescos derrames basálticos que ocorreram na região da Sibéria. A erupção foi tão intensa que a lava chegou a cobrir entre 2 e 4 milhões de quilômetros quadrados de terra. Além disso, enormes quantidades de dióxido de carbono, metano e compostos de enxofre foram lançados na atmosfera. A temperatura da Terra disparou de repente, como se o planeta estivesse tomado por uma febre altíssima. Os oceanos perderam oxigênio e a acidez da água aumentou rapidamente. Com isso, o oxigênio atmosférico diminuiu drasticamente, enquanto o dióxido de carbono aumentou de forma explosiva. O planeta inteiro passou a viver como se estivesse preso dentro de uma gigantesca câmara de gás, onde respirar se tornava cada vez mais difícil. Em terra firme, quase todos os grandes répteis e também a maioria dos sinapsídeos, ancestrais distantes dos mamíferos e, consequentemente, de nós mesmos, desapareceram. Se parte dos sinodontes, parentes próximos e ancestrais dos mamíferos, não tivesse sobrevivido, a evolução poderia ter seguido um caminho completamente diferente, e a humanidade talvez nunca tivesse surgido. Os arcossauros, ancestrais dos dinossauros, crocodilos e pterossauros, foram um dos grupos que conseguiram atravessar essa faixa extremamente dura. Muitos outros, porém, não tiveram a mesma sorte. Nessa grande extinção, desapareceram entre 90% e 96% de todas as espécies marinhas, além de cerca de 70% dos vertebrados terrestres. O período mais intenso dessa extinção provavelmente durou menos de 1 milhão de anos. Durante esse tempo, a Terra mergulhou em um verdadeiro caos, marcado por falta de oxigênio e chuvas ácidas. O planeta inteiro parecia ter se transformado em um imenso cemitério. Depois de cerca de 1 a 3 milhões de anos, os primeiros a começar a se recuperar foram as plantas, os anfíbios e pequenos terapsídeos. Nos 5 milhões de anos seguintes, comunidades estáveis de recifes de coral voltaram a se formar gradualmente. E cerca de 8 a 10 milhões de anos, após o pico da grande extinção, a biosfera da Terra recuperou sua diversidade e voltou a se estabilizar plenamente. No entanto, é um erro pensar que esse momento marcou o início da era dos dinossauros. Na verdade, antes de os dinossauros dominarem o planeta, ainda ocorreu uma outra extinção global, da qual eles também sofreram perdas significativas, mas conseguiram sobreviver. O quarto reset.
Essa extinção ocorreu cerca de 50 milhões de anos depois da grande extinção do Permiano, aproximadamente há 201 milhões de anos. Curiosamente, apesar de cerca de 80% de toda a vida marinha e terrestre ter desaparecido, os detalhes desse evento são conhecidos apenas por um pequeno grupo de especialistas. E foi justamente essa extinção que abriu caminho para o domínio dos dinossauros. A causa foi, mais uma vez, uma gigantesca atividade vulcânica chamada CAMP, ou Província Magmática do Atlântico Central. Essa atividade vulcânica está profundamente ligada à fragmentação do supercontinente Pangeia e à formação de zonas de rift, as grandes fissuras da crosta que mais tarde dariam origem ao Oceano Atlântico. Por isso, esse episódio vulcânico também é conhecido como a Parteira do Atlântico. A escala das erupções do CAMP é simplesmente difícil de imaginar. As erupções duraram cerca de 600 mil anos, mais de 2 a 6 milhões de quilômetros cúbicos de basalto foram expelidos, e a lava cobriu uma área entre 7 e 11 milhões de quilômetros quadrados, uma extensão maior do que toda a Europa atual. Essa intensa atividade vulcânica liberou enormes quantidades de dióxido de carbono, provocando um forte efeito estufa, enquanto os gases de enxofre geraram chuvas ácidas e causaram a acidificação dos oceanos e a dissolução de esqueletos carbonáticos. Como resultado, o clima passou a oscilar de forma extrema e repentina, alternando períodos de aquecimento intenso pelo efeito estufa com fases de resfriamento causadas por aerossóis na atmosfera. A falta de oxigênio e a liberação de sulfeto de hidrogênio nos oceanos deram um golpe devastador nos ecossistemas marinhos, afetando muitos grupos de organismos, inclusive os vertebrados. Em terra firme, a situação também era um verdadeiro inferno para sobreviver. No entanto, quando o Atlântico começou a se formar e surgiram muitos mares quentes, o clima rapidamente caminhou para uma nova estabilidade. E foi nesse momento que, finalmente, começou de fato a era dominada pelos dinossauros. Se aquelas pobres criaturas soubessem qual seria o desfecho desse tempo de domínio... O quinto reset. Até mesmo uma criança sabe por que os dinossauros desapareceram. Para muitos adultos também, a extinção dos dinossauros é provavelmente um dos acontecimentos mais famosos e dramáticos de toda a história da vida na Terra. E de fato, existe episódio mais dramático do que esse? Os dinossauros caminhavam pela Terra como se fossem donos do planeta, dominando firmemente os ecossistemas terrestres, enquanto outros grandes répteis reinavam nas águas e nos céus. Mas, de repente, sobre a cabeça de criaturas que viviam tranquilamente, sem imaginar nada, como o tiranossauro, o tricerátops, o tericinossauro e até o gigantesco e pacífico Alamosaurus, caiu do espaço um enorme bloco rochoso com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Essa catástrofe ocorreu há 66 milhões de anos e levou à extinção de cerca de 76% de todas as espécies vivas, incluindo os dinossauros. O asteroide atingiu a região da península de Yucatán e criou a chamada cratera de Chicxulub, com cerca de 180 quilômetros de diâmetro e uma profundidade inicial de 20 a 30 quilômetros. Com o impacto, enormes quantidades de poeira e gases foram lançadas na atmosfera. Essas partículas bloquearam a luz do Sol durante muitos anos, provocando um resfriamento abrupto em todo o planeta. Com a queda das temperaturas, as cadeias alimentares foram interrompidas e a reprodução de muitos grupos de animais praticamente parou. Na verdade, mesmo que o asteroide nunca tivesse caído, o mundo dos dinossauros no final do Cretáceo já enfrentava sinais inquietantes que ameaçavam sua prosperidade. Um desses sinais era a gigantesca atividade vulcânica no Planalto do Deccan, na Índia, que liberou na atmosfera milhões de quilômetros cúbicos de gases e cinzas vulcânicas. Essa atividade vulcânica, combinada com a elevação do nível do mar e a fragmentação dos continentes, já indicava que grandes mudanças climáticas e a deterioração do ambiente estavam por vir. No entanto, o impacto do asteroide mudou tudo de forma definitiva. Sem um longo período de sofrimento, o mundo dos dinossauros desapareceu praticamente em um único instante. O sexto reset. Então, será que a biosfera da Terra está agora diante de uma sexta extinção em escala planetária? Hoje em dia, cada vez mais cientistas respondem sim a essa pergunta. E não se trata de uma hipótese sobre um futuro distante, mas de um processo real que está acontecendo bem diante dos nossos olhos nesse exato momento.
As 5 grandes extinções do passado só puderam ser conhecidas pelos vestígios preservados nas camadas geológicas. Mas essa 6ª extinção é a primeira que a humanidade está presenciando em tempo real. De acordo com dados atuais, a velocidade de extinção das espécies já alcança de 100 a 1000 vezes o nível natural observado nos períodos geológicos considerados estáveis. Segundo estimativas de ecologistas e paleontólogos, a velocidade atual já é comparada à registrada nas camadas geológicas associadas às grandes extinções do passado. A situação mais preocupante é a dos oceanos. Nas últimas décadas, a Terra perdeu até 50% dos recifes de coral, um dos ecossistemas mais produtivos e, ao mesmo tempo, mais frágeis do planeta. Ao mesmo tempo, os oceanos estão aquecendo e perdendo lentamente o oxigênio dissolvido. Disse que a velocidade atual de diminuição do oxigênio nos mares já se aproxima dos níveis observados pouco antes da grande extinção do final do Permiano, a pior da história da vida. A biosfera está perdendo sua estabilidade. As cadeias alimentares estão se rompendo, a biodiversidade diminui e os ecossistemas começam a perder sua capacidade de se recuperar. É verdade que isso não acontece de repente, mas como um colapso gradual de todo o sistema. Porém, foi exatamente assim que começaram as grandes catástrofes globais do passado. Ainda assim, existe uma diferença decisiva nessa extinção. Ela não está sendo causada pelo impacto de um asteroide, nem por gigantescos derrames basálticos, nem por colisões entre placas tectônicas. O principal responsável é apenas uma espécie, o Homo sapiens. Em 4,5 bilhões de anos de história da Terra, essa é a primeira vez que um ser vivo alcança uma influência comparada às forças geológicas do planeta. Nós estamos alterando a composição química da atmosfera, acelerando o ciclo do carbono, interferindo nos sistemas oceânicos, transportando espécies entre continentes e destruindo ecossistemas mais rápido do que eles conseguem se adaptar. O que antes os movimentos das placas tectônicas e o vulcanismo levaram centenas de milhares de anos para produzir, hoje está acontecendo em apenas algumas gerações. Ainda assim, a esperança não desapareceu. As grandes extinções do passado foram fenômenos naturais inevitáveis, contra os quais os seres vivos não tinham escolha alguma. Mas talvez essa 6ª extinção ainda possa ser interrompida. Claro, isso considerando que nenhum asteroide gigante caia novamente ou que não comece uma nova onda de erupções vulcânicas em grande escala. Mas isso já é uma outra história. A geologia não tem moral nem julga o que é certo ou errado. Ela apenas registra os fatos que acontecem. E se um dia pesquisadores do futuro encontrarem nas camadas geológicas do início do século XXI uma ruptura abrupta na biodiversidade, para a Terra isso será apenas mais um reset. A única questão é se a humanidade continuará sendo um habitante desse planeta ou se acabará se tornando apenas mais uma camada na história geológica da Terra. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar sua avaliação e compartilhar. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos novamente em breve aqui no canal Pipa. Até a próxima!